Bom, eu fiquei de voltar aqui, né, para falar sobre se o brasileiro ele não é violento, se ele é amável. E esse tema ele me despertou um interesse a partir do momento que eu ainda assisto jornais, né, tanto local quanto nacional, eu assisto aos jornais. E me chamou muita atenção pessoas ficando muito irritadas e arrumando brigas e até mortes em trânsito. Me chamou a atenção pessoas depredando o aeroporto porque não foram embarcados ou porque não queriam esperar em fila de espera. Me chamou a atenção também a quantidade de notícias de conselho tutelar envolvido na retirada ou na observação, né, dos filhos em relação aos responsáveis. Me chama a atenção pai batendo em filho ou filho batendo em pai, e aí eu tô falando até de adultos, tá? Não tô falando de crianças, ao ponto de a polícia ser envolvida nisso. Eu tive essa reflexão de que quantas vezes a gente dentro da nossa família, às vezes não só a família nuclear, né? Nos encontros de família, que é aquela família mais ampla, quantas vezes a gente escuta, né, de que fulano tem que morrer ou tem que bater até aprender. Então a gente tem muito essa cultura de que o conserto ele vem através da violência física, né, através do castigo. E não me surpreende também que é muito comum dentro da nossa cultura as formas de castigo, né? Seja ele o castigo com violência ou seja ele o castigo por punição. O que, né, de certa forma, até um certo tamanho desse castigo é aceitável, né? Eu acho que punição é uma coisa, castigo é outra, mas aí já é outra questão. O que eu quero chamar atenção aqui é para outro lado. O quanto que a gente não é acostumado a ouvir elogios. E isso vem justamente da forma que a gente foi educado. E aí a gente até brinca, né? Não faz mais do que sua obrigação, as frases de mãe, né? Se tirou nota boa é a sua obrigação, se você fez alguma tarefa é sua obrigação. Não estou dizendo que a gente tem que bater palma e elogiar a tudo e a todo momento, até porque isso fica chato e isso fica cansativo. Mas esse equilíbrio entre elogio e punições, ele precisa ser exercido, até para a gente poder começar a tolerar a frustração. Porque o que falta para essas pessoas, onde tem essa falta de limite, onde se parte para a violência física, com certeza tem a ver com a falta de tolerância. Por falar em frustração, ela é muito importante na nossa vida, até para a gente ter mecanismos de resolução de problema. A gente só parte para uma resolução de problema se a gente se frustra, se a gente não consegue o que quer da forma que a gente quer. E isso é muito bom para um conceito dentro da psicologia, da neuropsicologia, né, que a gente chama de funções executivas. Então a gente precisa de ter uma situação X em que eu não consigo alcançar aquele objetivo que eu tenho, então eu preciso de usar das minhas estratégias mentais para atingir esse objetivo. Então, vocês entendem a importância do equilíbrio entre a frustração, sim, ela é necessária, e eu não tô falando de passar por negligência, não tô falando de passar por violência, é de você perceber que você não consegue alcançar tudo a qualquer momento. E a partir de você não ter aquele seu objetivo alcançado, você precisa de utilizar das suas estratégias mentais, né, para poder atingir o seu objetivo. E isso sim a gente chama de inteligência. Alguns chamam até de inteligência emocional, né, de você não perder o controle e você ter a resolução de conflitos, de você resolver uma situação. Então, galera, quando você vê um filho chorando, implorando, e você fica com muita dó, eu acho que a gente está falando mais da sua criança interior do que do seu próprio filho. Porque chorar por não conseguir aquele brinquedo ou aquela comida, né? Eu falo de comida guloseima, né? O meu filho não ter isso neste momento me dá tanta dó que eu faço o esforço de contemplá-lo com esse objeto.
Então, por exemplo, quando um filho ele faz aquela birra enorme porque ele quer um brinquedo, ele quer um determinado objeto, e eu fico com dó dele e acabo cedendo, mesmo que eu tenha que estourar o meu tempo, mesmo que eu saia do limite financeiro, né? A gente tá falando mais da sua dor interior, da sua criança interior. Aquela criança que, quando seu pai e sua mãe chamavam a atenção, eles chamavam de uma forma um pouco mais agressiva, digamos assim. Ainda mais quem é da geração X, como eu, que eu apelidei até de geração Chernobyl, né? A gente era de uma geração onde tudo se podia e não tinha problema nenhum, né? Então a gente precisa repensar um pouco sobre como que a falta de limite, a falta de frustração leva as pessoas à violência. E na nossa cultura, sim, brasileiro é muito violento. A gente pode não mostrar isso para fora de casa. A gente pode ter um discurso de amorosidade. Muita gente se pergunta, né? Nossa, meu filho ele era tão amoroso quando era criança e agora ele não confia em mim ou ele não fala comigo. O que acontece nessa transformação da idade infantil, né, para a adolescência? O que muda nisso tudo? Muitas coisas mudam. Primeiro que a criança ela é obediente, até porque ela tá como se fosse uma esponja, absorvendo tudo que a gente fala. Né? A fase da infância, ela é uma fase onde o aprendizado é essa absorção do que vem de fora. E aí, quando entra na adolescência, ele já começa a ter um critério meio que de seleção, né? Começa a mostrar mais suas preferências. Quantas vezes a gente não fala, nossa, meu filho é muito diferente de mim e tal, e quando chega na adolescência, esse degrau, ele aumenta. E aí começa a esbarrar em choque de gerações e mais do que isso, começa a esbarrar também nos conceitos e preconceitos que a gente tem da nossa época para cá. Então, assim, a gente precisa se reconectar com um adolescente que a gente foi, né? Lembrar o quanto que doía os pais não deixarem a gente ir em algum lugar, em determinado lugar, o quanto os pais não deixavam a gente andar em certos grupos. E não vou entrar aqui no mérito de que a gente percebe, sim, quando é perigoso, quando que não é. O que eu tô falando é da falta de diálogo para isso, né? Quando que o nosso filho não entende que o que eu tô pedindo para ele é para a segurança dele, é para o bem dele. E tem coisas que, infelizmente, só a vida para poder mostrar, para poder ensinar. E o sentimento amoroso é um deles. Então, invalidar o que seu filho sente por outra pessoa não é o melhor dos caminhos, né? Falar que é só uma fase, que isso vai passar, que essa pessoa não é o amor da vida dela, não vai ajudar, ao contrário, vai até atrapalhar, vai dar muita raiva. Por quê? Porque você tá invalidando um sentimento que ele teve. E aí eu peço pra você se reconectar com o seu adolescente, né? Quando você teve lá aquela paixão, aquele amor avassalador e vinha um adulto, seja na forma de pai, mãe, tios, avós, falavam, deixa de besteira, menina, isso passa, ou ninguém morre de amor, esse daí é só o primeiro, ele não vai ser o amor da sua vida. O quanto que você ficava com raiva disso? Né, por estarem invalidando o que você sentia. Então a questão não é que meu filho ele precisa encontrar o amor da vida dele depois dos 25 anos de idade. Não, ele precisa de fazer um treinamento, né? Um treinamento de conhecer, se relacionar, seja ficando ou não, mas se relacionar, se decepcionar, perceber que a pessoa ela foi idealizada e não o que ela é de fato. Isso tudo é processo de aprendizagem, gente. E a gente precisa deixar com que os nossos filhos aprendam. Invalidar esse tipo de sentimento é só pior. Claro, não tô falando que é pra gente jogar na boca do leão, né? Não é isso. Mas essa falta de diálogo entre os pais e os filhos adolescentes é muitas das vezes, né, essa falta de reconexão com o seu eu adolescente.
o quanto que você foi invalidado. É claro que a gente não tá aqui falando de ir em todas as festas e não ter horário para voltar. Não é isso, não é sobre falta de limites. Mas é ele entender que determinado lugar acaba sendo perigoso por terem pessoas, sei lá, vou dar uns exemplos, né? Por ser um ambiente mais propício para o uso de drogas ou mais propício para o uso de álcool, né? E o quanto que isso não é legal. Aí você pode falar das suas experiências também, ou até familiares, né? Não, porque meu pai era assim, porque meu irmão foi assim, olha o caminho que fulano traçou. Até essa pessoa entender e você confiar nela também, né? De que ela pode sim ir para determinados lugares se você confia o suficientemente nela para que ela não se contamine por aquelas pessoas. Porque esse adolescente percebendo que ele vai para um lugar X e ele está se contaminando ou estão tentando contaminá-lo, né, para o uso de alguma substância ou para a falta de algum limite, ele próprio vai repelir esse grupo. Ele próprio vai se afastar e vai ver que não é para ele, não é você dizendo para ele o que que é, o que que não é. A gente também não aprendeu assim. Então, assim, vamos ter um pouco mais de humildade, se reconectar com o nosso eu adolescente, né? E perceber o quanto que foi doído, foi, mas que valeu a pena o aprendizado. A gente só aprende fazendo. Isso com qualquer coisa na vida, inclusive com relacionamentos amorosos, inclusive com relacionamentos de amizade, né? Como se nós adultos ainda não nos decepcionássemos com alguns coleguinhas por aí, né? Então a gente continua aprendendo e a gente quer que os nossos filhos façam o mesmo. Só que para isso a gente precisa dar autonomia, liberdade, com confiança, com limites, com, né, regras, com normas, mas a gente precisa deixar esse filho aprender por si só.